Oi pessoal, o Câmara Aberta de hoje fala sobre cultura. Separamos vários tópicos ligados à música e ao cinema para discutirmos com quem entende do assunto. Nosso convidado trabalha com jornalismo cultural há 14 anos e é editor do Caderno 2 do Correio da Paraíba. Renato Félix já está aqui ao meu lado para esse bate-papo, então roda a vinheta e vamos à entrevista. Você de casa nos acompanhando, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Renato, também é bom recebê-lo aqui na TV Câmara, seja bem-vindo. Muito obrigado, eu agradeço o convite. Renato, a gente quer passear um pouco por essas duas vertentes da arte. Deixa eu começar te indagando pelo seguinte, às vezes eu comparo o cenário cultural da Paraíba com nossos vizinhos pernambucanos e vejo que parece que lá algumas coisas acontecem com uma certa efervescência a mais, tem talvez mais atenção da população. Tem uma diferença mesmo de aceitação, talvez, da população? Olha, eu acho que qualquer comparação entre Paraíba e Pernambuco e João Pessoa e Recife, né? Ela é um pouco injusta com a gente, porque Recife é uma metrópole, né? Enfim, João Pessoa não é uma metrópole, embora seja uma cidade de um tamanho considerável, né? Na região. Então, você tem certos aspectos de uma metrópole que Recife tem, João Pessoa não tem, e entre eles está um certo público maior interessado na produção cultural local, né? Isso aí não é uma questão de, acho que não chega a ser uma questão de um interesse maior numa cidade ou na outra, mas realmente é uma fatia de uma população que é bem maior de todo jeito, né? Tem alguma coisa a ver também com incentivos públicos ao cinema, por exemplo? Eu observo às vezes uma diferença de incentivo público para essa arte. A gente se pegarmos pela porcentagem, mais do que pelo bruto, né? Pelo bruto, então, a diferença é astronômica, mas pela porcentagem do que é investido no cinema, por exemplo, a gente vê que realmente Pernambuco tem uma fatia maior dos seus investimentos nessa área. Isso tem se refletido numa grande aceitação crítica em festivais do cinema de Pernambuco, que é tido pelos críticos como o melhor do país hoje em dia. E, bom, eu não sei, na verdade, o que é que vem primeiro, né? Se o cinema pernambucano começou a fazer um grande sucesso e aí os investimentos aumentaram para fomentar esses talentos, ou se foi por causa dos investimentos que os talentos puderam aparecer. Eu acho que tudo é meio uma bola de neve, né? Uma coisa vai puxando a outra, né? É claro que se você fomentar, os talentos vão aparecer e vão despontar. Antes da gente explorar mais cinema, quero falar de música com você também, aproveitar a tua presença aqui. Eu até anotei alguns nomes aqui de pessoas que passaram aqui pelo programa. O Seu Pereira teve aqui, a Isa Simões, a Gitana Pimentel, o Wister Galvão, o Daniel Pina, enfim, muita gente que faz uma música muito bacana, profissional e de composições próprias, enfim, uma galera massa mesmo. Às vezes não tem um reconhecimento local da própria população, você sente um pouco isso? Eu não sei, veja bem, alguns desses artistas têm um reconhecimento local que vai aumentando cada vez mais. Por exemplo, o Seu Pereira. Os shows do Seu Pereira são muito cheios e o público corresponde muito, é muito animado e tal. Então, Valdonato, antes de ir morar em São Paulo também, já tinha isso. Valdonato teve aqui também, esqueci de citá-lo. Pois é, então você tem alguns artistas que que conseguem cativar um público, mesmo tendo que, vamos dizer assim, caminhar com as próprias pernas, porque os incentivos não são muitos e hoje em dia você não tem indústria fonográfica para divulgar por você ou para gravar o seu disco. É você mesmo que vai lá gravar de uma maneira independente, ou bota na internet e vai ali mesmo na cena cultural da cidade, ali no centro histórico, vai fazendo seus shows e vai criando seu público. Acho que os Gonzagas, por exemplo, também é uma banda que hoje em dia já tem um público bastante razoável mesmo.
E eu acho que, enfim, às vezes o talento é o que separa, né? E às vezes também é sorte de estar no momento certo, no lugar certo. Não dá muito para você saber isso, mas a gente vê hoje que existe um público que está ligado no que acontece na música aqui na Paraíba, assim, que os shows Centro Histórico principalmente, que é o reduto onde esses artistas têm se apresentado, nas várias casas de shows que tem ali. Então, está criando ali um público mesmo. O Seu Pereira é o melhor exemplo disso. Você faz uma análise da qualidade desse material e desses produtos que estão surgindo aqui na Paraíba e do profissionalismo dessa galera toda? Olha, eu acho que eles também falam por si mesmo, quer dizer, a gente tem um profissionalismo, por exemplo, na gravação de discos hoje. Essas coisas também, como eu disse, né, tem dois lados. Por um lado, os músicos perderam um pouco um caminho para onde seguir para fazer sucesso, ou fazer sua música reconhecida, que eram as gravadoras, que hoje em dia já não existem mais como antes. Por outro lado, isso foi democratizado, né? Quer dizer, você vai lá e entra com um projeto no edital público, ou vai e grava independente mesmo, e faz o seu disco, e através do disco você faz os seus shows e vai divulgando. Eu acho que a gente tem já exemplos bastante profissionais de artistas na gravação e na criação artística da música. Xixo Medeiros, por exemplo, lançou também um disco muito bom no ano retrasado. E você tem discos muito bons hoje em dia, né? A gente está fazendo no Correio da Paraíba já há 2 anos uma lista dos 10 melhores discos paraibanos do ano. Quer dizer, no ano você tem mais de 10. Né? Mais de 10 artistas lançando disco, pelo menos nos últimos 2 anos. E a partir deles você consegue elencar 10 muito bons. Então, realmente eles estão aí. É claro que você não tem... Eles precisam de mídia também para aparecer, né? Nosso trabalho como jornalista um pouco é botar esse pessoal à luz aí. É claro que a gente não pode pegar na mão deles e fazer isso o tempo inteiro, mas a gente dá o primeiro passo e eles vão seguindo com seus shows e divulgando seus discos e com circulação do disco, divulgando os shows. Né? Você fala aí no espaço da mídia e fala no caminho do sucesso também. A gente tem 2 casos aqui na Paraíba, incomuns, talvez não é o caminho que todo mundo tenta, mas que deram certo, que é a Lucy Alves e o Luan, e Forró Estilizado, que foram arriscar num programa de TV e acabou dando certo, conseguiram uma exposição bacana. Como é que você analisa aí o deslanchar da carreira dos dois após um reality show em rede nacional de TV? A Lucy é um caso bastante particular, porque ela já tinha um público também aqui, desde que integrava o Clã Brasil, né? O Clã Brasil já tinha um público, já tinha um reconhecimento, até de quem era ligado em música, né? Vamos dizer assim, no resto do país já sabia um pouco quem era o Clã Brasil, né? Já tinha saído na Isto É, né? Enfim, já tinha aí algum reconhecimento. É claro que depois do The Voice, né, e no drama que envolve o programa, né, a coisa da competição e de ter chegado em segundo lugar de uma maneira muito particular dentro do programa, né, ela não seguia um padrão do programa, assim, ela tinha nitidamente a sua personalidade própria ali, que ela manteve. Nossos compositores, né? Ela manteve uma personalidade própria e com ela chegou longe. Então, e isso fez o nome dela explodir, né? Explodir mesmo. Acho que hoje ela é um nome nacional, realmente, e agora o próximo passo é consolidar isso. Ela já tinha o reconhecimento dos artistas, do forró e da música popular brasileira, assim, que já mais ligado ao forró, já conhecia o trabalho do Clã Brasil e dela como intérprete e como instrumentista, né? E agora ela está consolidando isso, né? Assim, os shows pelo país, quer dizer, carreira solo agora. E o Luan, que é mais recente, é um fenômeno mais recente do programa que veio depois, que é o Superstar, ele agora também tem que passar por essa fase, né? A questão do Luan é que ele, no programa, ele talvez tenha mudado um pouco o estilo dele, que é mais popular, né? Ele foi criticado até por muita gente, houve exatamente uma reação nesse sentido aí, mas é claro que no programa ele faz o que ele quer. A questão é que depois disso, manter a popularidade
pode passar por esse dilema, pequeno dilema, que talvez nem seja um dilema, né? Não sei como é que isso funciona para ele, mas de seguir o estilo que ele mostrou no programa ou seguir o estilo que ele vinha mostrando antes e que também funcionava, porque ele tinha uma certa popularidade aqui. Ô Renato, você arrisca dizer que a Lucy seria uma nova Elba? E eu te explico por que eu faço essa pergunta. A gente recebeu o Chico César aqui em outro programa nosso, no Câmara Debate, e eu perguntava a ele se não batia um medo no artista, do trabalho dele, da arte dele, se perder no tempo, não vir alguém que se inspirou, que tentou passar adiante aquela forma de fazer música. E ele respondeu dizendo que não, que acredita que vão surgir sempre novos nomes, que vão pegar uma inspiração lá atrás, vão botar sua roupagem, sua contemporaneidade e fazer um trabalho bacana novo. A Lucy, por exemplo, é um nome que talvez carregue para Paraíba aí no futuro o que a Elba conseguiu construir? Você sabe que essa comparação a gente já... O Axê Basílio, que é um colega meu, trabalhou comigo no Correio, nós tínhamos questionado isso, né? Quer dizer, que Lucy estava vindo para ocupar um lugar que, não que vai ocupar o lugar de Elba, mas Elba já está na estrada há bastante tempo, né? E não teve depois dela uma sucessora, vamos dizer assim, entre aspas, alguém que ocupasse esse lugar de ser a cantora da música nordestina, que mantém que defende essa bandeira cultural mesmo, assim, que tem essa postura, não de ficar levantando bandeira, mas de naturalmente ser essa representante, né? E Elba levava isso só, né? Quer dizer, não teve nenhuma cantora que tivesse um nome representativo nacional mesmo, para fazer par com Elba e para ficar depois que Elba resolver parar. Lucy pode ser esse nome. A gente, quer dizer, as características ela tem, né? Quer dizer, ela tem essa brejeirice que Elba também tinha, ela tem esse repertório que Elba também tinha, ela tem essa excelente maneira de interpretar as canções, que não é exatamente como a de Elba, mas que Elba também tinha uma maneira, assim, fazia diferença na interpretação, né? E Lucy ainda é instrumentista, né? Que Elba também mas não costuma explorar isso tanto assim, né? E Lucy, isso é fundamental nela, né? A sanfona, ela talvez seja uma herdeira até de Luiz Gonzaga, se a gente for pensar numa maneira maior. Luiz Gonzaga, Dominguinhos, Lucy Alves, porque no shows ela até tem esse jeitão do Luiz Gonzaga, que o Luiz Gonzaga tinha de contar histórias, né? De conversar com o público, né? Parar a música para falar e tal. E Lucy tem isso também. Então, talvez ela seja por ser mulher, venha ocupar esse lugar que Elba ocupa muito bem hoje. Ela venha fazer par com Elba para depois ser uma sucessora. Mas, de uma maneira geral, ela é herdeira de uma coisa muito maior, né? Que depende do gênero, né? Ela é herdeira do Gonzagão, né? Ela é mais uma herdeira do Gonzagão e uma que teve toda recebeu as bênçãos de Dominguinhos, de Sivuca, então, enfim... Ela tem um histórico próprio construindo ali também, sim. né? Ela que já é uma bagagem para ela, que ela carrega. Uma característica bem própria, né? E falando na Elba, a Elba continua no mercado, a Elba continua na estrada e se renovando. Eu vi algumas entrevistas dela do novo trabalho que ela está lançando, ela dizendo que está se arriscando a nova maneira de dar interpretação àquelas músicas. Quer dizer, é uma paraibana que não tem medo mesmo de arriscar esse mercado que está aí, né? A Elba, ela teve um movimento agora de dar uma chacoalhada na carreira, né? Não é uma coisa nova, ela já tinha feito isso antes, em discos anteriores, de vez em quando ela como ela mesma disse, né, sair da zona de conforto um pouco. A Elba tá consolidada no lugar dela na música brasileira, né? E talvez até por isso mesmo ela tenha, nesse momento, preferido tentar uma variação, né? Assim, uma variação sobre o mesmo tema, vamos dizer assim. Então, você tem no disco músicas de Dominguinhos, tem 3 músicas de Dominguinhos no disco, que é totalmente identificado com Elba. Mas, por exemplo, uma delas é um fado, ela canta reggae no disco, ela tem lá composições de Pedro Luiz, Lenine, uma composição nova de Chico César, tem Zeca Pagodinho, Zeca Pagodinho e Arlindo Cruz, se não me engano, a última música dos dois.
não é um samba, mas de dois sambistas, né? Então, quer dizer, ela resolveu realmente dar uma variada. Ela canta com Carminho, que é uma cantora portuguesa, tá super super Tá chegando aqui no em Brasil vista. até, Ela né? cantou aqui em João Pessoa no passado, no Cineport. Então ela está bem na crista da onda, vamos dizer assim. Então, a Elba teve esse movimento de tentar uma coisa diferente, de dar uma mexida na carreira, mas ela mesma disse, uma frase muito boa dela é que eu conheço meu público e meu público me conhece. Então, por isso eu posso fazer essas arriscadas, dar essas mudanças de vez em quando, porque o meu público sabe quem eu sou. Bacana. A gente quer também conversar um pouco de cinema, sobre cinema aqui com o Renato, então vamos fazer uma pausa rápida. Na sequência, então, a gente volta falando agora das telonas, do que tem aí de novidade, das análises do Renato sobre o assunto. A gente volta já. Leis curiosas pelo mundo. Você sabia que numa cidade do Canadá é proibido capturar peixe com as mãos? Tem também uma cidade na Inglaterra que não permite beijos nas estações de trem. Ah, e em Haifa, lá em Israel, você não pode levar de jeito nenhum um urso para a praia. Existem leis que você não conhece, mas as de João Pessoa você pode conhecer. Acesse o site da Câmara Municipal e veja todas as leis municipais e os projetos que estão em tramitação na Câmara. Transparência é cidadania e a gente leva isso a sério. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Risque do seu vocabulário palavras como surdo-mudo, surdinho ou mudinho. Use a palavra surdo para se referir a pessoas que não ouvem. Mesmo que o surdo esteja acompanhado de um intérprete, fale sempre dirigindo-se a ele e não ao intérprete. O surdo pode se comunicar com você por meio da linguagem de sinais, da escrita ou pela linguagem labial. Neste caso, fique de frente para ele e fale pausadamente. Nos eventos promovidos por órgãos públicos, os surdos têm direito à presença de um intérprete. É um direito garantido por lei. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Câmara Aberta está de volta e hoje nosso programa fala sobre cultura. Hoje aqui discutindo música e cinema com o jornalista Renato Félix, editor do Caderno 2 do Correio da Paraíba. Renato, vamos voltar falando de cinema então. Como é que você analisa o cenário local das nossas produções, nossos atores, nossos diretores, nossas produções mesmo? Bom, a gente tem visto recentemente que elas estão aumentando em número, né? Eu acho que houve as novas tecnologias ajudaram muito isso a acontecer, né? Quer dizer, antigamente você tinha que ter filme mesmo, a película, né? As câmeras eram difíceis de você ninguém tinha uma câmera em casa de cinema, né? Só se fosse Super 8 e mesmo assim não era tão fácil. O vídeo já ajudou a popularizar isso um pouco e agora com as câmeras digitais e todo celular você faz um filme hoje em dia, todo celular filma, né? Então, isso ajudou muito, né, a aumentar essa produção. E eu acho que com o aumento da produção vem também um aumento na qualidade, né? O fenômeno que eu chamaria a atenção é para a produção que está acontecendo no sertão do estado. Várias oficinas chefiadas por Torquato Joel, principalmente, que é tipo um pai para essa turma, assim, um mestre. Essas oficinas formaram profissionais em várias cidades do interior paraibano. Então, você tem uma atividade cinematográfica de festivais e de produção de cinema, hoje em dia, bastante efervescente. Você tem festivais no Congo, você tem festivais em Coremas, em Patos, acho que Piancó tem um festival, Cabaceiras tem um festival. Então, você tem aí uma circulação, inclusive dos filmes que são produzidos lá mesmo. E você tem alguns destaques também na produção. E aí, nisso chamaria atenção para um curta-metragem chamado Sofia, do Kennel Rogers, que é de Coremas, foi filmado em Coremas, com uma equipe de Coremas, que hoje em dia, quer dizer, ele foi exibido em festivais pelo país, ganhou vários prêmios e vai ser exibido agora em maio na Cinemateca Francesa em Paris. Cinemateca Francesa que é o lar da Nouvelle Vague de Jean-Luc Godard, François Truffaut, que eles foram criados ali na Cinemateca Francesa, né? A Cinemateca Francesa está exibindo uma mostra sobre a história do cinema brasileiro, com 100 filmes,
E Sofia vai ser exibido lá com debate com o diretor e tudo, que é uma distinção realmente muito honrosa para o cinema paraibano. Inclusive, eu citei esse, mas existem outros, né? Inclusive longas-metragens que estão sendo produzidos também, como o Tudo que Deus Criou, do André da Costa Pinto, os filmes de Tassiano Valério, que já fez 3 longas-metragens, o último deles, Pingo d'Água, foi exibido no Festival de Brasília. Então, esses filmes estão sendo produzidos aí. André Moraes está produzindo um filme agora, um longa também. André da Costa Pinto está para produzir o segundo. Enfim, esses cineastas vão aparecendo aí. A gente tem profissionais também de outras áreas já com um destaque. João Carlos Beltrão, que é diretor de fotografia, é um nome hoje reconhecido, nacionalmente inclusive, como diretor de fotografia. Sempre está auxiliando nomes como Walter Carvalho, por exemplo. E aqui ele está em quase todas as produções, também é um cara que aconselha muito. Então, enfim, a gente tem aí uns nomes importantes já. Esse reconhecimento externo, um reconhecimento que acontece fora das fronteiras da Paraíba, é interessante até que ponto, Renato? O que é que isso agrega aos nossos profissionais e à nossa forma de fazer cinema? O cinema paraibano, você falou, por exemplo, da música em relação ao público, e a música tem muito mais facilidade para chegar ao público daqui do que o cinema paraibano. Por quê? Porque música você faz, não em todo lugar, mas é muito mais fácil você se apresentar. Você tem vários lugares para isso que são destinados à música local. E o cinema paraibano não. Ele não tem isso. É uma dificuldade para você fazer esse cinema chegar ao grande público. Porque, evidentemente, eles não chegam às salas comerciais, por exemplo. Você tem que depender dos festivais, por exemplo, Fecharuanda em João Pessoa, Comune Curtas em Campina Grande, aqueles outros festivais que eu citei, para que esses filmes circulem, as pessoas precisam ir lá assistir. Não, é uma ação meio assim, quer dizer, você tem que esperar o público vir até você, né? Não é como qualquer cinema americano, ele chega muito forte, assim, com divulgação, né? As pessoas veem essa informação chegar até elas, né? Enquanto que o cinema paraibano é mais complicado, né? Precisa que as pessoas se interessem por ele para ir lá assistir. Então, o pessoal do cinema, inclusive, reivindica muito uma sala que exiba, uma sala de cinema mesmo, que exiba regularmente o cinema paraibano. E estão batalhando isso aí, se o cinema da FUNESC, né, que vai ser de novo o novo Cine Banguê, vai cumprir essa função ou não, se o Cine São José em Campina Grande vai cumprir essa função ou não. É uma coisa complexa e que, eles necessitam realmente que exibir os filmes para que as pessoas vejam, né? Então, eles precisam desse espaço. Eu te pergunto desse reconhecimento. Sim, mas desculpa, você falou do reconhecimento natural, nacional. É claro que um reconhecimento nacional ajuda principalmente a que as coisas sejam mais comentadas e conhecidas, né? Eu acho que o cinema pernambucano, por exemplo, tem esse reconhecimento do próprio Estado, do próprio público. Não é só uma questão de bairrismo, não é uma questão de que houve um reconhecimento. É preciso que alguém chegue e diga, né? Que, claro, você vai defender o seu trabalho, né? Então é preciso que alguém isento venha e diga assim, olha, isso aqui realmente merece ser considerado, merece ser visto. E eu te pergunto esse reconhecimento pelo seguinte, o Brasil não tem um Oscar, né? Até hoje nós não temos um Oscar. A gente tem um prêmio nacional que segue os moldes do Oscar, mas que ainda não é muito conhecido ainda, mas já está aí há uns 10 anos talvez, chamado Grande Prêmio do Cinema Brasileiro. Existe uma Academia Brasileira de Cinema que promove esse prêmio, que o problema é que ele realmente também precisa de uma divulgação maior e de estabelecer bases mais firmes, assim. Ele muda de data muito, mas, por exemplo, Faroeste Caboclo é o atual vencedor desse prêmio, assim. Seria o Oscar brasileiro. E se tratando do Oscar mesmo, o Oscar original, nunca conseguimos um filme nosso levar uma estatueta, não é isso? Não. Acho que na América do Sul, a Argentina tem um Oscar, se eu não me engano. A Argentina tem pelo menos 2. A História Oficial, nos anos 80, e O Segredo dos Seus Olhos agora, em 2007, eu acho. Aí eu quero a tua opinião também sobre essa questão do reconhecimento lá fora.
É interessante, é necessário mostrar nosso profissionalismo, isso provaria nosso profissionalismo, nossa forma, ou a gente não precisa estar fazendo cinema para gringo assistir, para gringo reconhecer, digamos assim? Olha, precisar não precisa, né? Uma vez perguntaram a Paulo José o que é que ele achava do cinema brasileiro em relação aos outros países, né? E ele disse que o Brasil faz o melhor cinema brasileiro do mundo. O que ele quer dizer com isso? Que basta para que a gente tem que ver o cinema brasileiro e ele tem que se bastar aqui. Claro, se ele extrapola fronteiras, tanto melhor, né? Não quer dizer que você precisa fazer um cinema moldado para o estrangeiro ver. Também não sei se seria exatamente um problema você fazer isso, quer dizer, talvez não seja, né? A França tem muito cineasta que faz filme para americano ver, né? Filme falado em inglês, inclusive. Não sei que pé exatamente seria bom ou ruim. O que eu sei é que a gente não precisa disso realmente. Na teoria, o filme bom vai fazer sucesso ou vai ser reconhecido de uma maneira ou de outra. Uma prova disso é Cidade de Deus, que é um filme sobre uma coisa muito brasileira, né? E que foi indicado a 4 Oscars. Eu gosto de falar de Cidade de Deus nesse sentido porque ele não concorreu ao Oscar de melhor filme estrangeiro. Ele foi indicado a 4 Oscars junto com os filmes americanos. Então, em 4 categorias importantes, direção, roteiro, montagem e fotografia, Cidade de Deus foi um dos 5 melhores filmes daquele ano entre todos os filmes, concorrendo com Hollywood. Quer dizer, isso para mim é um reconhecimento, assim... Não, claro, o Oscar você não pode também tirar assim, porque o Oscar disse que é bom, então é bom. Não é isso, mas você tem que reconhecer que o filme conseguiu romper uma barreira e conquistar um público ali no que todo mundo diz que é tão bairrista com o próprio cinema americano, né? E ele conseguiu romper essa barreira ao ponto de ser indicado nessas 4 categorias, como Fernanda Montenegro, quando foi indicada para melhor atriz para Central do Brasil. Poxa, vamos pensar, né? Fernanda Montenegro falando em português, num filme brasileiro que é tão sobre o Brasil como Central do Brasil, ela conseguiu emocionar as pessoas predominantemente que falam em inglês, de maneira a ser uma das 5 melhores atrizes do ano ali, tirando, por exemplo, Susan Sarandon do Páreo, que estava ali forte naquele ano, e não foi indicada porque Fernanda Montenegro foi, né? Eu acho que isso é representativo. A gente tem umas imagens aí até do documentário Sal da Terra. Vou pedir para a diretora ir soltando enquanto a gente continua aqui o bate-papo. Foi nossa última tentativa de ganhar um Oscar, né? Porque o documentário foi uma coprodução, né? Do brasileiro. O diretor brasileiro, né? Que é o Juliano Ribeiro Salgado, filho do Sebastião Salgado, documentário sobre o trabalho do pai dele. Ele dirigiu o filme junto com o Wim Wenders, o alemão Wim Wenders. E o filme foi indicado a melhor documentário e é uma coprodução Brasil e França, né? Eu até diria que é mais França do que Brasil no financiamento, né? Mas enfim, o diretor é brasileiro e há ali a participação do Brasil. Não ganhou o Oscar, mas ele ganhou o César, que é o Oscar francês. Foi o melhor documentário no César. Então isso também é um reconhecimento, né? A história que ele traz do filho querer conhecer o trabalho do pai, acho que essa emoção que ele traz talvez some a esses resultados de prêmios, você acredita? É um filme, veja bem, ele chamou o Wim Wenders, e é o Wim Wenders que faz a narração, né, um pouco. Ele chamou o Wim Wenders porque ele disse exatamente isso, que ele não tinha imparcialidade para falar do pai. E o filme ajudou um pouco o Juliano a resolver o relacionamento dele com o pai, né? Eles se distanciaram por um tempo, depois foram se reaproximando por causa do trabalho do Sebastião, e o filme acabou ajudando a sedimentar essa reaproximação dos dois. Eu acho que essa história e esse lado do documentário ajuda a torná-lo mais humano, né? A não ser um documentário frio sobre um artista. E hoje em dia ele também está, vamos dizer assim, alinhado com um certo tipo de documentário, que é o documentário em primeira pessoa, na visão pessoal do diretor, né? Por exemplo, Helena, que foi um documentário em que a diretora foi a Nova York em busca da irmã desaparecida. Mataram Meu Irmão, um documentário sobre
o diretor tentando resolver o problema da morte do irmão dele, morte violenta que o irmão teve. Então você tem vários documentários hoje em dia no Brasil que seguem essa vertente mais pessoal. E o Sal da Terra tem um pouco esse lado. Mas é importante lembrar isso, né? Que ele, para não ter apenas esse lado, chamou Wim Wenders, que era um admirador do Sebastião Salgado já também, para ter esse lado mais imparcial também. Bacana. Renata, a gente tem que encerrar. Eu ficaria horas aqui conversando com vocês sobre cinema, sobre música, sempre muito bom. Já se sinta convidado para um retorno aqui, para a gente também falar de outras coisas. E muito obrigado pela presença. Mas eu que agradeço. Eu sempre costumo dizer que quase tão bom quanto ver um filme é falar sobre, né? Então, quando quiserem me convidar, eu estou disponível. Valeu. Câmara Aberta de hoje termina agora, mas eu lembro que pela internet estamos sempre em contato com você. facebook.com/TV Câmara JP é o nosso endereço lá no Facebook, onde é possível rever nossos programas, deixar sugestão de pauta, comentar, passe por lá. Nosso canal no YouTube também é TV Câmara JP. Muito obrigado pela companhia e até a próxima. Tchau!